Voltando ao assunto aqui da evolução dos computadores, nós temos alguns cenários aqui, né? Então, nós podemos fazer uma marcação a partir do momento, né, que acabou ali a Segunda Guerra Mundial e foi projetado aquele supercomputador chamado ENIAC, né? Dali para cá que a gente trata a parte de evolução dos computadores eletrônicos. Então, vamos entender como que é o histórico, tá? Então, o histórico nosso seria o seguinte: nós temos o ábaco, né, os dispositivos. Então, a época dos dispositivos, a época dos dispositivos mecânicos, ok? Que nós podemos dizer o seguinte, que é desde 500 antes de Cristo até a data de 1880, ok? Por que mecânico? Mecânica é qualquer coisa que você faz aquela força ali, né? Mecânica nossa mesmo, né? Tipo quase que manual, né? Para poder fazer algum tipo de cálculo, né? Então, o mais conhecido, né? A invenção aí desde a época lá da Babilônia é o tal do ábaco, né? Eu até mostrei um vídeo para vocês mostrando como que seria o feito, o cálculo matemático em cima dessa estrutura do ábaco, né? Então, o filósofo e matemático lá, o francês Blaise Pascal, ele construiu um computador mecânico que realizava operações aritméticas de soma e subtração por meio de rodas e engrenagens dentadas, uma dentro do outro. Onde é que ela parava, era onde é que você tinha o valor dado. Então, cada engrenagem dele tinha 10 dentes, que se desse um giro completo, acarretava, então, a troca de posição, e aí você iria passava de 10, né, da unidade. Então, sempre teve essa intenção do ser humano, né, de tentar fazer isso daí, né? Então, a calculadora completa veio evoluindo, 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 até que a gente chegou numa situação, né, lá no início de 1800, onde a gente conseguia produzir com sucesso uma forma de fazer conta, né? Controlada, vamos dizer aí, automaticamente por instruções registradas em pequenos furos de cartões, né? Que foi o que eu falei para vocês, os cartões perfurados, ok? Beleza. E aí, então, de 1880 até 1930, foi então conhecida a época dos dispositivos. Agora, em vez de ser só mecânico, é eletromecânico, tá? Ou seja, mais ou menos elétrico, né? Vamos dizer assim, tem um pedacinho de elétrico dentro dele. Eletromecânico, deixa eu colocar um acento. Então, que vai ser lá de 1880 até 1930, ok? Então, essa daqui seria o período desses dispositivos, né? Igual eu falei, né? Daqui é do cartão perfurado para cima, né? Que a gente está falando aqui, ok? Beleza, então a grande característica dessa época do eletromecânico foi o computador, né, que foi criado por um tal de Einstein, que é um físico e matemático. Ele criou um computador conhecido como Mark I, né, vou escrever aqui na tela para você. Esse tal de Mark I, né, ele utilizava os princípios básicos de máquina de Babbage, né, Babbage foi um grande matemático também, que construiu e conseguiu fazer toda uma concepção de um sistema decimal através de relés eletromecânicos. Né? Relé é aquele dispositivo, né, que você pode ligar ou desligar. O relé é o que ele ativa e corta energia quando passa de um lado para o outro. Então, esse projeto do Mark I foi financiado por uma empresa na época chamada como IBM, né, que até então não tinha esse nome, tá? E aí, quando
quando ganhou esse nome, a IBM financiou esse projeto aí, e logo em seguida ele também criou o tal do Mark II, né? Que, apesar de ter sido um projeto bacana, esse Mark II não chegou a ser executado plenamente, entendeu? Beleza. Por que que não foi executado plenamente? Porque foi bem na época que começou a surgir dispositivos melhores do que esses dispositivos que se tinha aqui para a construção do Mark I. Beleza? Então, a próxima época dos computadores foi a época dos computadores, dos componentes, desculpa, dos componentes eletrônicos. Esses componentes eletrônicos, ele foi de 1930, ok, até 1945. Por que aqui? Porque aqui foi quando venceu-se a guerra, né, com o tal do ENIAC, e aí, com a construção desse ENIAC, que foi vencido pela guerra, que os Estados Unidos ganhou a guerra por conta desse modelo que esse computador conseguia processar, graças aí à invenção de válvulas, né? A válvula foi inventada lá em 1900, né? Aí, a grosso modo, só foi ser utilizada para computação aqui, né? Lá em 1940, mais ou menos. Então, esse computador criado, conhecido como ENIAC, né? Esse ENIAC, ele foi o responsável por vencer a guerra. Então, até esse momento aqui, esses componentes eletrônicos, época dos componentes eletrônicos, isso aqui era tudo para fins bélicos. O que que é fim bélicos? É para fins armamentistas, entendeu? Isso daqui é para fins de guerra, ok? Então, os computadores foram desenvolvidos, né, para esse fim. Então, o que foi essa máquina que foi construída, não se tinha noção ainda da palavra computador, né? Ele foi utilizado, né, para esse tipo de trabalho muito específico, e após esse ENIAC aqui, que ele conseguiu, então, fazer com que criasse, então, esse outro modelo de componente elétrico, né, que aí é a geração dos computadores que nós conhecemos hoje. Todos os computadores que nós conhecemos hoje foram baseados, né, nessa forma de trabalhar do ENIAC. Então, o ENIAC ele foi responsável por todo o desenvolvimento que nós temos hoje na área da computação, no que se diz respeito a máquinas, né? Então, ele foi projetado, né, com fita, com papel perfurado, com válvula e etc. E todo o modelo que veio depois dele foi baseado nele. Então, assim, é algo que Alan Turing fez bastante sucesso na época, né? Ele promoveu muito o tal da computação por conta desse cenário aqui, ok? Então, a operação de quebrar esses códigos militares secretos da comunicação entre os alemães foi primordial, dizem, né, para poder vencer a guerra. Então, essa máquina que foi construída por Alan Turing, com válvulas eletrônicas, ela foi denominada de Colossus e ela foi a base do nosso conhecido ENIAC, ok? Então, essa daqui é a época dos componentes eletrônicos, desculpa. Então, de 1945, né, até quando, eu não sei, é a era dos computadores eletrônicos. Então, você vê que aqui, ó, o nome é dispositivo mecânico, dispositivos eletromecânicos, componentes eletrônicos, e agora a gente chega na época, entendeu? Dos computadores, a primeira vez que você vai ver essa palavra agora, computadores eletrônicos, né? Porque eles já computavam antes, né? O que que é computar? Computar significa calcular. Já se calculava antes, entendeu? Só que não se calculava de maneira o quê? Eletrônica. Então, de 1945 até a data de hoje, nós chamamos de era dos computadores o quê? Eletrônicos. Então, qual que é a data? De 1945 até quando? Não sei. Quando a gente ter
acesso aos computadores quânticos, nessa data, quando nós tivermos acesso aos computadores quânticos, aí vai ser preenchida essa data aqui, ó. E aí vai surgir uma nova época aqui, ó. Computadores, a era dos computadores quântico, ok? Até a data que eu não sei quando também. Por enquanto, estamos de 1945 até a data de hoje, ok? Computador quântico é uma outra forma de processar. Tudo isso daqui foi feito baseado no modelo mais padrão que a gente conhece aí, que é uma forma matemática de se computar as coisas, né? Então, não tem jeito da gente fugir disso daí. Então, de 1945 para cá, então, é a ideia de ter os primeiros computadores. Então, a gente começa o nosso histórico conversando sobre esse cara. Então eu posso dizer o seguinte, a primeira geração de computadores, entendeu, foram os conhecidos computadores a válvula, ok? Então, o que que quer dizer isso daqui? O primeiro computador eletrônico e digital construído no mundo para emprego geral, ou seja, que não era apenas cálculo de guerra, que poderia você alterar os cálculos, os tipos de cálculos dele, foi denominado então de ENIAC, que é aquele que eu falei para vocês, né? O ENIAC, ele tem uma característica que ele é uma abreviação. Na nossa área, tudo a gente abrevia, né? A gente pega o nome, né? E faz a abreviação. Então, o ENIAC, ele é a abreviação de eletrônico, numeral, integrador e computador, né, em inglês, né? Então, seria um computador e um integrador eletrônico de números, entendeu? Então, esse seria a palavra ENIAC. Então, ele foi projetado, né, entre 1943 e 1946 e funcionou até 1955, quando ele foi desmontado, ok? Então, na época, só para poder você manter um computador a válvula, então essa primeira geração aqui são os computadores eletrônicos, não é isso? Então, qual que é o componente principal? O componente principal era a válvula, ok? Então, essa é a característica dessa época. Anota essas coisas aí, porque é o que a gente pode cobrar numa possível prova, tá? Essas principais características, ok? Só para vocês terem uma ideia, só para manter um computador desse nível, a empresa que estava por trás disso daí, tá certo que é o Estado, né, o governo, mas ali ele empregava mais de 200 pessoas, ok? Essas pessoas eram pessoas diretamente envolvidos com isso. Então, essas pessoas, elas ajudavam nos cálculos das tabelas, trocava os papéis de um lugar para outro, né? Era pessoas que entendiam de eletrônica, são pessoas que conseguiam resolver equações, né, binárias rapidão, entendeu? Para poder gerar dados de uma outra tabela para ele juntar duas ou mais informações, ok? Então, esses caras aí, todos eles tinham concepção matemática e de engenharia elétrica muito alta. Então, se queimasse uma válvula, esses caras tinham condições de trocar e de resolver isso daí, né? Então, 200 pessoas que ele empregava, existiam mais de 17 mil válvulas, ok? Se você somasse toda a quantidade de cabo ali dentro, dava mais de 800 quilômetros. Vou escrever em vez de abreviar. Só de cabo, entendeu? E que pesava algo em torno aqui, dizem, né, de 30 toneladas. 30 mil quilos aí. Então, assim, gastava energia demais, aquecia demais. Por gastar de energia demais e aquecer demais, então essas válvulas, elas queimavam muito fácil, entendeu? E esse computador aqui, ele tinha uma característica, ele conseguia processar mais de 10 mil
mais de 10 mil informações, sei lá, processos, ciclos, entendeu? Vamos colocar operações. Ele conseguia realizar mais de 10 mil operações, ok? Por segundo. É rápido, né, para alguma coisa, né? Então, assim, um computador que faz 10 mil operações por segundo nessa época aí, você imagina, né? Por isso que ele conseguia fazer essas coisas aí. Ele tinha um conceito lá de registradores. Registradores é uma área do computador que armazena dados, ok? De maneira muito rápida. Então, o registrador é uma memória utilizada, entendeu? Então, esse ENIAC, ele possuía lá 20 registradores. Esses 20 registradores, cada um deles poderia armazenar ele poderia armazenar um valor numérico, um número, com até 10 casas decimais, entendeu? De 10 dígitos. É como se fosse uma calculadora, calculadora manual, ela tem uma quantidade de campos, não é isso? Que você vai digitando ali. Então, o máximo que ela consegue processar era 10 casas, entendeu? Então, é como se você tivesse um visor aqui na calculadora, aqui você tivesse os números, né? Ok? E aqui fosse o visor dele, certo? E aí você pudesse colocar aqui, ó, 10 casinhas, entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? E aqui do lado você poderia ter as operações de soma e subtração, por exemplo. Então, qual que é o maior número que eles conseguiam aqui chegar? 999, 10 vezes o 9 aqui, são 10 casas decimais. Entendeu? Então, seria a operação dessa máquina, e era uma operação decimal, ainda não era binária nesse nível aqui, tá? E aí ele conseguia trabalhar dessa forma. Cada dígito desse daqui estaria amarrado eu não sei desenhar, tá? Ele estaria amarrado aqui a uma válvula, ok? Cada dígito desse daqui estaria amarrado, entendeu? A uma válvula. Então, se tivesse aceso, tinha número; se não tivesse aceso, não tinha valor. Se esse cara queimasse, teria que fazer as operações tudo novamente. Entendeu? Então, para você rearranjar isso daqui, ou se queimasse, para descobrir onde é que está o problema, levava dias, entendeu? Ainda mais se as pessoas não tivessem noção de como é que funcionava, né? Isso daqui foi a base da parte da telefonia também, né? Para poder rotear ligações de um lado de outro e redistribuição de cabo e etc, entendeu? Então, esse ENIAC, ele é um cara que é forte. Na nossa área, ele é um cara forte. E aí, depois dele, vieram vários outros modelos, né, matemáticos em cima disso daí, para poder melhorar essa concepção, ok? O que eu posso destacar para você da primeira geração é um cara, tá, que agora sim vocês vão ter que memorizar esse nome, que eu não sei necessariamente até que ano esse cara viveu, mas lá em 1946, um ano depois de ter vencido a guerra, entendeu? Um cara conhecido como von Neumann, escreve assim mesmo, o cara todo estranho o nome dele. É Neumann, e depois termina com dois N's aqui, ó. Von Neumann, tá? Ok? E vários outros cientistas da Universidade de Princeton iniciaram a construção de uma nova máquina, entendeu? De um computador eletrônico que não fosse, que não tivesse a limitação do ENIAC, e que não tivesse os seus princípios baseados apenas nas válvulas, ok? Então, eles já estavam pensando lá na frente, ok? Aí, eles construíram um tal de IAS. Esse computador aqui, ele tinha um modelo de arquitetura, entendeu? Eles propuseram aqui uma arquitetura totalmente diferente, onde você poderia separar dentro dessa arquitetura,
alguns componentes clássicos, tá? Que são usados até hoje. Unidade central de processamento, uma unidade de controle, ok? E uma parte de memória, ok? Então, esses três componentes principais aqui, ok? E aí, eles determinaram que cada unidade central de processamento tivesse um tamanho padrão. Esse tamanho padrão é o que definiria a arquitetura do computador, entendeu? Que eles chamam lá de palavra, depois a gente vai ver de novo isso aqui. Então, a palavra, ela define o tamanho do computador, e aí a gente tinha palavras de, sei lá, de 14 bits, de 20 bits, e por aí vai, entendeu? Hoje, a nossa arquitetura de CPU são palavras de 64, por isso que a gente tem a arquitetura de 64 bits. Mas até 2002 mais ou menos, a gente estava na arquitetura de processadores de 32 bits. As placas de vídeo têm arquiteturas diferentes, né? Porque o propósito de processamento dela é diferente, então ela pode ter até 256 bits, o tamanho da palavra é até diferente o jeito da gente pensar e promover ela, né? Então, o Von Neumann, a arquitetura de Von Neumann é a que é utilizada até hoje. Então, a gente costuma muito falar assim, nos computadores de hoje, baseados nas arquiteturas de Von Neumann, entendeu? Porque foi uma forma disruptiva de ver os cenários. Então, ele definiu toda uma arquitetura de computador. MAR, que é o endereço, né? Memory Address Register, né? Que é o registrador de endereço de memória, né? Ele também definiu o ciclo de vidas da CPU, que é o tempo que ele demora para poder processar. Ele também definiu instruções de endereço, instruções de memória, instruções de registrador, tudo isso são componentes de computadores hoje. E ele definiu também um negócio chamado ULA, ou UAL, né, que seria unidade aritmética e lógica, entendeu? Que aqui faz as operações aritméticas e lógicas dentro do computador. Então, esse cara aqui, ele universalizou o computador de tal forma que esses computadores aqui é muito diferentes, entendeu? Dos computadores baseado no ENIAC, a forma de tá trabalhando. Então, toda vez que a gente vai falar de arquitetura de computadores hoje, a gente fala na arquitetura de computadores baseado na arquitetura de Von Neumann, entendeu? Que é uma forma da gente estar trabalhando esses dispositivos, entendeu? Então, essa era a forma de trabalhar desse grande pesquisador, desse grande cientista, ok? Então, essa foi a primeira era aí dos computadores, conhecido então como computadores a válvula, ok? E aí, no meio desse turbilhão de informação aí, os computadores ainda continuavam tendo válvulas, né? Porque era algo de tecnologia física da época, né? Então, são componentes físicos. Mas existem algumas coisas que a gente tem que contextualizar, né? Porque quando deu lá, nós estamos falando de 1945, né? Para frente, né? Então, mas quando deu lá em 1953, entendeu? Lembra da IBM que eu falei para vocês? A IBM, ela lançou uma série de conceitos em cima da arquitetura de Van Neumann, que Van Neumann e esses pesquisadores da Universidade de Princeton desenhou todo esse modelo arquitetural que eu acabei de falar. Então, todos os computadores iam ter uma unidade aritmética e lógica, unidade de controle, a parte de registrador de endereço de memória, registrador de dados de memória, registradores, então, memória, né, porque até então não existia o conceito de computador ter memória, né, era só o disco processado, desligou, acabou, né. Então, a IBM lançou para comercialização, não somente para o quesito armamentista, né, porque até então só grandes estados, né, quando eu falo estados, assim, nações, né, conseguiam ter computadores, né. Então, eles lançou o tal do... lançaram
Lançaram o IBM 701. Esse IBM 701, ele era voltado ao processamento científico. O que significa? Significa que esses caras conseguiriam processar simulações matemáticas, conseguiam processar equações diferenciais e talvez integrais. Esses caras conseguiram fazer resolução de problemas lineares. Então, esse 1953, essa máquina, ela possuía memória aqui, ó, ela possuía memória do tamanho de 2K de armazenamento. Entendeu? Então, quando deu lá em 1900 eu acho que 61, quando é que foi, hein, cara? Eu tenho que olhar, mas, sei lá em 1956, a IBM pegou esse conceito aqui de processamento científico, ok? E lançou o primeiro computador para uso comercial, entendeu? Agora para uso comercial, tá? Significa que empresas poderiam comprar isso, tipo, bancos eram os principais, né? Juntava dois bancos, por exemplo, você imagina aí hoje, né? O Itaú e o Santander, eles se unem para comprar um computador para poder melhorar o processamento de lotes bancário dele, de cheques, de compensação e etc. Entendeu? Então, eles lançaram esse cara aqui com 4K de memória. Com 4K de memória. Entendeu? Então, esses computadores aí com 4K de memória, foi os primeiros computadores, então, nesse quesito comercial, e aí a IBM já estava nadando de braçada no mercado de computadores. Surgiram-se outras empresas para poder fabricar a peça, entendeu? Lembra que o Von Neumann definiu o que era um processador? Né, uma arquitetura aqui, uma unidade central de processamento. Então, surgiu uma empresa chamada Cyrix, uma empresa chamada US Robotics, várias empresas, né, que se propuseram a fabricarem apenas as unidades centrais de processamento, apenas os processadores, né? Hoje você tem dois processadores que brigam pelo topo aí das arquiteturas, né? Você tem a Intel e você tem a AMD. Mas até então não existiam essas empresas, entendeu? Então, eram outros componentes que faziam isso daí, né? Existiam os laboratórios Bell, né? Esses laboratórios, eles faziam esses computadores, essas unidades centrais de processamento, para todas as outras empresas, inclusive para a própria IBM. Então, a IBM, ela já era número um em arquitetura de computadores, em vender computadores, desde a época de 1950. E esse domínio deles durou até 2000, sei lá, 2010, recentemente. Né? Hoje, quando você pensa em comprar computadores para servidores, para etc, cara, você pensa em IBM, entendeu? Você não pensa em Lenovo, né? Apesar de, né, ter sido adquirido aí, mas você não pensa em outros cenários. Quando você pensa em computadores, você pensa em IBM. Aí surgiu uma empresa chamada Dell para poder entrar, para poder concorrer e tal, mas assim, ainda há um domínio aí da IBM, percebe-se isso daí, ok? Então, historicamente, o cara que pode ser considerado aí como o pai dos computadores é o cara chamado Von Neumann, ok? Esse Von Neumann é o cara responsável por tudo isso que eu estou falando para vocês. E aí, em 1953, então, surgiu esse computador lançado ao processamento científico, não era mais armamentista, e 3 anos depois surgiram os primeiros computadores voltados para uso comercial, ok? E aí, então, no meio desse caminho que eu estou falando aqui para vocês, iniciou-se a segunda geração dos computadores, entendeu? A segunda geração sai o uso de válvula, ok? E entra o uso de transistores. Deixa eu melhorar esse texto aqui, que depois eu vou compartilhar esse documento aqui com vocês. Nós chamamos aqui de computadores
Transistorizados. Transistorizados. Qual que é a característica, qual que é a principal característica desse cara aqui? Ter um dispositivo, ok? Chamado de transistor, que ele tem a função de ligar e desligar, entendeu? Ou ele passa corrente ou ele não passa corrente. Então, isso daí realiza basicamente as mesmas funções da válvula, só que com consumo de energia muito, muito, muito assim, não dá nem para prever do quão mais baixo é os transistores em relação às válvulas. E aí, rapidamente, cara, ganhou sucesso e ninguém mais queria saber de quê? De válvula, entendeu? Então, os transistores, ele não, ele já estava entrando, sendo utilizado em larga escala para outras operações, e ele passou a ser utilizado na indústria eletrônica, entendeu? Para formar, então, para ser a base de todos os computadores da época, ok? Então, você pega aí 700 válvulas e você consegue substituir aí por, sei lá, 7.000 transistores, por exemplo. E aí você sai de algumas toneladas, né, para alguns quilos de peso de computadores, entendeu? Então, você vai ter que esses transistores também houveram evoluções dentro dele, e esses transistores que tinha apenas uma situação de liga e desliga, ele passou a ter um ciclo de instrução dentro dele, entendeu? Que aí ele conseguia fazer alguns tipos de, de, como é que eu posso falar? De situações, né, lógicas, né, que poderia estar passando ali dentro daquele cara ali, entendeu? Então, esse com o surgimento disso daí, alavancou demais, cara, alavancou demais a área da tecnologia, ok? Então, o que acontece? A partir do momento que você tem a situação que diminui isso daqui, então, qual que são as características dessa área aqui? Transistores, nesse meio aqui de 1950 até 56, existe um mix de computadores com válvula e computadores com transistores, inclusive a IBM, entendeu? Mas, se eu não me engano, eu acho que a IBM, ela fez aqueles primeiros com válvula, quando ela substituiu para transistores, ela foi a primeira, entendeu? Então, por isso que ela ganhou grande notoriedade na produção de computadores. Só que eu não sei se a parte comercial chegou a ter válvula, mas eu acho que não, viu? Não faz sentido computadores de válvula para uso comercial, porque o uso comercial só foi vir a efetivar em 1956, ok? Então, é mais ou menos conceito de época, né? Então, os transistores nessa geração entram no lugar das válvulas, você passou a ter aqui as unidades aritméticas, aritméticas e lógicas, aritméticas e lógicas, ok? Então, isso tudo nessa geração aqui. Surgiu também, né, a primeira sensação de linguagem de programação, que é aquele que eu falei para vocês lá do Fortran, né? Então, aqui entra tinha assim já uma noção de assembly, né? Assembly sai, caramba, velho, que difícil. E entra o Fortran.
For. Ok? Então, isso daqui, essa mudança de sair assembly e entrar Fortran, ela veio no IBM, né? O IBM 704, né? Que ele já tinha essa ideia aqui. Ok? Aí, essas são características da época. Surgiu uma empresa aqui muito famosa, chamada CDC, tá? Que é uma companhia, né? Uma corporação de controle de dados, ok? Que lançou só computadores que tinha uma vocação para cálculo numérico, entendeu? E aí ela lançou alguns conceitos de processamento de tarefas mais rápidos, etc. Essa empresa depois morreu e a IBM acabou aprendendo com ela algumas coisas e passou a utilizar dentro do seu know-how aí de situações, ok? Então tá, então essa daqui é a segunda geração de computadores, computadores transistorizados, ok? Beleza, a terceira geração de computadores, ok? É conhecido como computadores com circuitos integrados. O circuito integrado CI ou IC em inglês, né, Integrated Circuits, ele surgiu devido à necessidade para a gente conseguir, dentro de uma placa, você conseguir aconchegar aqui, ó, os componentes. Aí, tinha uma situação de pôr os componentes, aí chegou uma situação que não dava para pôr mais componentes aqui dentro, entendeu? Não dava para poder colocar aqui mais os transistores. Aí eles falavam assim, o que que acontece se a gente conseguir juntar vários transistores em um componente só, em um componente integrado, ok? Aí surgiu, então, os conhecidos como CI, ok? Então, o CI é esse tipo de computador, ok? De componente, desculpa, que faz com que você tem vários transistores aglomerados, entendeu? Dentro de apenas um chip, ok? Uma pastilha de silício, geralmente era o material, né, que era utilizado para aglomerar isso daí, ok? Que veio com o objetivo, ok, de resolver o problema de acomodar muitos componentes eletrônicos dentro de uma placa, né, de uma placa qualquer, certinho? Então, essa era a tecnologia da época principal dessa geração aqui. Ok? Então, a época característica do CI foi esse tipo de situação. Com a criação dos chips integrados, né, você tem uma larga ocorrência de outras invenções que, cara, assim, fez com que a área alavancasse demais, entendeu? Porque aí começou a criar vários outros componentes, começou a criar outras placas acopladas a outras placas, entendeu? Começou a ter o conceito de slots, né? Então, você começou a ter a possibilidade de ter uma placa principal e dentro dela ser acoplada uma outra placa de terceiros, né? Então, assim, a gente chama isso daí de microeletrônica, né? Então, quando a gente fala aí disso daqui, lá em 1958, uma empresa chamada Texas Instruments, até hoje, assim, né, fala-se disso, ele conseguiu colocar dois CIs, entendeu? Dentro de apenas um componente eletrônico. Aí o material que eles utilizou foi um material chamado germânio, né, que é um componente, né? O problema desse cara aqui é que ele aquece muito.
entendeu? Então, esse dispositivo aqui, ele era bem rudimentar, bem esquisito, entendeu? Mas outras empresas olharam para esse tipo de dispositivos, entendeu? E começou a criar CIs dentro de CIs, entendeu? A junção de vários CIs. Então, essa geração aqui de computadores, ela foi marcada por conta da micro ele microeletrônica, ok? Então, essa microeletrônica, ela começou a diminuir consideravelmente o tamanho dos componentes, porque você tinha a válvula foi substituída pelos transistores, um conjunto de transistores passa a ser, então, conhecido como circuito o quê? Circuito integrado, ok? Um conjunto de transistores. E aí você poderia ter um conjunto de circuitos integrados, entendeu? Que seria a tal da microeletrônica. Então, a IBM se aproveitou disso daí novamente, e lá em 1968, desculpa, 1964, a IBM lançou o primeiro conceito, entendeu? De circuitos integrados. E deu o nome desse conceito de agrupamento de vários circuitos integrados, entendeu? De família. E aí ele criou a famosa família de computadores. Essa família de computadores foi conhecida como a série 360, ok? Então, o que que ele fez? Ele vendia vários tipos de computadores, e aí cada computador desse que ele vendia tinha uma diferença de um para o outro nas configurações. Melhoria de memória, melhoria de circuitos integrados, melhoria disso, melhoria daquilo, entendeu? E aí ele deu o nome, né? Esse computador aqui é o computador 30, esse daqui é o 60, esse daqui é o 90, né? Na verdade, né, ele foi de 60, depois de 60 a 65, 75, ele criou esse know-how aqui. E aí, junto com esse computador da série 360, por que que ele falou família? Porque aqui, ó, vinha tanto a parte de hardware quanto a parte de software. Foi a primeira vez que você vai ouvir falar de você ter características próprias, entendeu? De linguagem de máquina, de linguagens semelhantes a isso daqui, com capacidades e preços diferentes um do outro, mas que garante aí uma maior oportunidade, uma maior escolha para os clientes, entendeu? Então, esse cara aqui, ele veio com um outro sistema operacional dentro dele, chamado OS 360, ok? Então, é a primeira vez que você vai ver isso daí, porque foi um marco histórico, entendeu? E aí a IBM, ela realmente, nesse momento, se consolidou, então, como a principal fabricante de computadores do mundo, entendeu? Então, essa seria a ideia de ter esses computadores. Esse primeiro aqui tem 64 KB de memória, aí você quadruplica isso. Esse cara aqui tem, sei lá, 256 KB de memória, esse aqui também tem 256 KB de memória, né? Esse daqui agora já tem, sei lá, 512, o outro tem 512, e aí ele vai melhorando em cima dessa característica aqui. E aí, criou-se um rito no mercado que todo mundo começou a seguir, né? Então, ele tinha uma técnica chamada de multiprogramação, né? Então, aqui tinha uma característica aqui, uma técnica de multiprogramação, ok? Onde você tem aqui, ó, vários programas. Lembra que surgiu aqui o sistema OS 360, né? Então, vários programas de máquinas aqui conseguia compartilhar a mesma memória,
a mesma memória principal, ok? Então, isso daqui dá a impressão para o usuário que as coisas estão sendo executadas, em vez de ser linear, essas coisas estão sendo executadas simultaneamente. Simultaneidade. É só uma impressão. Como você tem uma memória, uma memória, uma memória principal. Antes, só o programa X poderia vir aqui e gravar, entendeu? Ou ler, na verdade, né? Agora não, esse programa X concorre com o programa Y, com o programa Z, com o programa K, entendeu? E aí, no meio, aqui, você vai ter várias chamadas na memória, aí você vai ter vários problemas da ciência da computação aplicada aqui. Na disciplina de sistemas operacionais, vocês vão ver o controle de concorrência de uso de memória. Alguns algoritmos para controlar isso daqui, porque aqui, ó, vai gerar aqui o quê? Uma concorrência por recursos, entendeu? Recursos computacionais. Mas é uma invenção da época, né? A segunda característica muito forte, marcante disso daqui, é, é a padronização, entendeu? De um processador único em todas as arquiteturas dela, não interessa qual que era o computador que você comprasse, todos eles teriam uma arquitetura muito alta para a época, tá? Né? Algo assim, muito maior do que o pessoal estava acostumado, entendeu? Que eram computadores de 32 bits. Então, tinha aqui, então, as unidades centrais de processamento de 32 bits, ok? Que conseguia fazer ciclos de instruções, processar uma informação em menos de 250 nanosegundos. A unidade de segundos, você pega ela, divide por 1000, você tem a microsegundos. Você pega um microsegundo, divide ele de novo, eu acredito que por 100, aí você vai ter o nanosegundos, ok? Então, só para vocês entenderem a magnitude disso aí. E ele teria também aqui memória de 16 megabytes, ok? Observe que aqui está escrito bytes, não está escrito bits. Então, eu tenho 16, entendeu? Megas, bytes de memória para eu poder estar processando isso daqui. Então, essa memória aqui, essa memória de 16 megabytes aqui, eu vou ter uma memória, essa memória aqui, tá? Principal que foi criada, tá? Essa memória aqui, eu vou ter uma memória que nós chamamos hoje de orientada a bytes. Ou seja, tudo que eu armazeno lá na memória, cada bloquinho da memória, ela é dividido em um byte. A menor unidade de medida dentro da memória é um byte. Um byte corresponde a 8 bits. Ok? Então, essa seria a menor unidade lá dentro. Essa memória orientada a bytes, para vocês terem uma ideia, até hoje é assim. Exceto quando a gente está trabalhando com máquinas científicas, né? Com outra arquitetura de computadores que não seja baseado nessa daqui. Entendeu? E aí, junto com essa memória orientada a byte, ele lançou o sistema operacional que eu falei para vocês, que é o OS 360, que é um único sistema operativo integrado, entendeu? Que processa essas coisas aqui de maneira proprietária, né? Porque você está dentro de uma tecnologia da IBM, que consegue fazer todos esses processamentos aqui e trabalhar dessa forma. Todo mundo passou a trabalhar nesse quesito aqui, trabalhando em cima desses cenários aqui de memória e de sistema operacional. Então, você tem a técnica da multiprogramação, que são vários programas tentando utilizar a mesma memória principal, ok? E aí existe um sistema operacional que controla o uso dessa memória. Você tem a arquitetura de 32 bits, avançadíssimas para a época, porque até então você tinha de 12 bits, 14 bits, 16 bits, até 22 bits, entendeu? Aí ele lançou um padronizado 32 bits. Então, todo mundo que produzia
unidades centrais de processamento, passou a produzir todo mundo igualzinho, todo mundo na padronização de 32 bits. E aí ele criou também um programa, né, um conjunto de programa, tá, que gerenciava os recursos de hardware, né, conhecido como sistema operacional. Então, o que é um sistema operacional? É um software, um conjunto de programas que gerencia todo o seu hardware, ok? Aí ele deu esse nome aí de OS 360. Essa é a terceira geração dos computadores. Vou encerrar por aqui e a gente continua a partir deste assunto na próxima videoaula, ok? Obrigado.